E aí, pessoal, tudo bem com vocês? João Ferreira aqui na área. Se derrubar é pênalti, hein? Vamos lá. Tô trazendo esse vídeo para você, para a gente falar um pouquinho sobre emuladores. Existe toda uma conversa por trás disso, existe todo um debate, qual o melhor, qual o pior, funciona, não funciona. Enfim, tem 1 milhão de coisas que a gente poderia falar aqui, mas que eu não vou me atentar nesse momento aqui, tá? Eu não vou defender nenhum lado, nem o outro, eu vou apenas te passar o que funciona para mim e como funciona para mim. A forma como a gente faz, como deixa de fazer, quais os principais emuladores, o que é um emulador, eu vou passar tudo nesse vídeo para você. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes para ficar mais fácil, onde na primeira parte eu vou explicar um pouco sobre o que é emulador e como eles funcionam e qual a lógica disso. E na segunda parte, tudo nesse vídeo, e na segunda parte eu vou falar, vou mostrar para você as principais configurações de um emulador, tá? Só que antes de eu começar, eu queria já te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, desce aqui, clica ali abaixo no botãozinho de se inscrever, se inscreve no canal, para você estar sempre atualizado, sempre atualizada, sempre recebendo notificações do YouTube para todos os vídeos que for colocado aqui no canal, tá? É importante que, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo vai te ajudar, que você deixe seu like, ajuda a gente a fazer com que esse canal cresça cada vez mais e a gente consiga entregar mais conteúdos para vocês. Quanto mais você curtir, comentar, compartilhar, mais o YouTube vai entender que isso daí é interessante, para mais pessoas ele vai mostrar de forma orgânica, e aí você ajuda a gente também, tá? Essa é uma forma de você pagar por algo que a gente está entregando de graça para você, tá? Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve aí. Se você ainda não... se você gostar, na verdade, desse conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Seu comentário é importante para a gente entender se a gente precisa melhorar ou não. E se você achou que isso é válido para alguém que você conhece, compartilha, ajuda a gente, tá? O YouTube deixa todas essas possibilidades exatamente para medir se o nosso conteúdo tá legal e para dar possibilidades de você contribuir com mais pessoas também, tá bom? Então vamos lá. Falando sobre emuladores, não vou enrolar muito, vai ser um vídeo um pouquinho extenso, posso garantir para você, mas eu vou começar o assunto que realmente interessa. É muito comum as pessoas falarem assim: João, emulador não funciona mais. Emulador bane rápido. Emulador WhatsApp pega. E todos vocês, ou todas essas colocações, na verdade, elas não estão erradas. Porque não depende da ferramenta em si. Não depende de ser um emulador ou não. O próprio celular ele pode também dar banimentos, dependendo da forma como você trabalha. E o que é importante em todo esse processo? O importante é você entender que existe um método, que existe uma forma de trabalho. E esse método, essa forma de trabalho, é que vai dizer para você se está tudo certo ou se está tudo errado. Então, eu vou partir do princípio que você ainda não tem noção nenhuma do processo de disparos. Vamos imaginar que você tenha. Mas vamos dizer que você tenha, mesmo que você tenha, na verdade, eu vou imaginar que você não tem nenhum conhecimento. Se você não tem conhecimento do processo de disparo, de como funciona, eu estou olhando para cá porque estou em cima do relógio aqui, que eu tenho um reloginho que eu deixo ali para ver o horário. Se você não tem noção nenhuma disso, significa que para você o emulador também não vai funcionar. Assim como o celular não vai funcionar, como nenhum processo. Porque primeiro você precisa entender o que é o processo de disparo e como ele funciona. E existe 1 milhão de possibilidades aí. Funciona bem para emuladores, para outros não funciona tão bem com emuladores, para outros funcionam bem no celular, para outros não funcionam bem no celular. Mas aí entra o grande X da questão. A gente não faz disparos pelo emulador. A gente não faz disparos pelo celular. O processo de disparos são feitos em ferramentas à parte. Qual é a grande finalidade do emulador, então? A grande vantagem é que eu consigo, dentro do meu computador, ter 10, 15, 20 contas do WhatsApp funcionando. Assim como no celular Motorola, por exemplo, Samsung também,
Xiaomi também, mas no celular Motorola eu consigo ter 10, 12 contas do WhatsApp oficiais rodando. Então, não significa que vai funcionar bem ou mal por ser emulador. Significa que existe um processo. E algumas pessoas não têm um celular Motorola para colocar 10, 15 contas dentro desse celular oficiais, tá? Ou talvez até tenha um celular Motorola, mas já tem 10, 15 contas rodando ali. E aí, como que é que essa pessoa vai fazer? Desculpa, pessoal, eu não vou editar esse vídeo, tá? A não ser que eu erre drasticamente aqui, mas caso contrário vai ser um vídeo inteiro, tá? O que é que... Lógico, eu vou ter que tampar algumas coisas que vão aparecer aqui, ou talvez não, dependendo da forma como eu for fazer. Mas, voltando ao assunto, de repente a pessoa tem um celular Motorola, que tem 10, 15 contas lá dentro já oficiais, mas ela precisa, de repente, fazer um processo de maturação ou aquecimento e não tem mais aonde colocar, porque ela está usando todos os slots e todas as possibilidades do celular. O que ela pode fazer? Instala um emulador. João, mas emulador bane só pelo fato de estar um emulador. Não funciona dessa forma. O que é um emulador? Vou partir do princípio agora que você não sabe nada, tá? Sobre emuladores. O que é um emulador? Emulador nada mais é do que um sistema, um software instalado no seu computador que vai imitar, que vai emular um celular Android. Simples assim. O que eu tenho dentro de um celular Android? Eu tenho a Play Store, que eu baixo meus aplicativos. Eu tenho o meu ficheiro, o meu armazenamento interno. Isso eu tenho dentro do meu celular. E o que eu tenho dentro de um emulador? Eu tenho a Play Store para baixar meus aplicativos. Eu tenho a possibilidade de instalar aplicativos, como no caso do WhatsApp, assim como no celular também. Eu tenho meu armazenamento interno. Eu tenho o número de telefone, assim como eu tenho no aparelho. Eu tenho todas as possibilidades dentro de um emulador, assim como eu tenho em um aparelho, porque ele está emulando um celular Android. João, mas o WhatsApp ele encontra por causa disso, daquilo que... Sim, ele pode encontrar. Assim como ele também pode te encontrar pelo celular. Então, não diz respeito ao problema de banimentos, de o WhatsApp bloquear sua conta. Não diz respeito somente ao fato de estar usando um emulador. Diz também se você estiver fazendo um processo saudável, se você estiver com boas práticas, tá? Então, partindo desse princípio que você agora já entendeu o que é um emulador, eu tenho várias possibilidades de emulador. Várias. Tem pelo menos que eu conheço umas 10 aí ou 15. Mas tem 3 que são mais populares. MemoPlay é a primeira, essa que você está vendo aqui na minha tela. Uma outra, LD Player. E uma outra, o BlueStacks, que se escreve dessa forma assim, ó. Daqui a pouquinho eu vou falar rapidamente sobre eles. Mas o que eu quero que você entenda nesse momento? Assim como eu já falei antes, o problema de, caso você já seja um pouco mais experiente no processo de envios em massa no WhatsApp, o problema de banimentos não diz respeito diretamente e tão somente ao fato de você usar emulador ou não. Até porque banimentos também acontecem no celular. Então, o que é mais importante? Você entender o processo. Onde que a gente faz o processo de disparos? Não é dentro do celular e nem dentro do emulador. O processo de disparos são feitos em ferramentas. E só para fazer um jabazinho rápido aqui, eu com o André nós temos algumas ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia, que são ferramentas nossas. Por exemplo, essa do Multi-Envios. É uma ferramenta que tem sistemas de chatbot, sistemas de envio de mensagens no WhatsApp, envios em massa, onde eu consigo colocar spin tags, consigo colocar várias mensagens, consigo subir listas lá dentro. Então é por esse tipo de sistema que a gente faz o processo de disparo. Mas esse sistema ele não está ligado ao celular e tampouco ligado ao emulador.
Mas, João, aonde que entra o processo do emulador, então? Você vai imitar um celular. Aonde? No seu computador. No seu computador vai ser instalado um Android. E esse Android tem tudo aquilo que o celular também tem. Play Store, aplicativo do WhatsApp, aplicativo do Telegram, conta do Gmail, tem tudo ali dentro, assim como tem no celular. O grande segredo está no processo de maturação. É o processo de maturação que é o segredo para bons disparos, além de outros, tá? Tem outros. Eu poderia falar de copy, lista qualificada, não qualificada, enfim. Eu não vou entrar nesses detalhes porque é assunto para outros vídeos. E aí eu deixo mais para o André. Mas aonde que entra, então, o emulador? Quando eu começo um processo, eu tenho um chip de celular, que ele é frio. Tá gelado. Eu peguei ele novo, tirei do saquinho, perdão, e acabei de colocar para eu começar a trabalhar com ele. Eu não posso começar a disparar com esse número. Eu posso fazer o que eu quiser, o chip é meu, mas eu vou começar a ter problemas e vou começar a ter banimentos muito rápido. Tipo assim, mandei 10 mensagens, pum, caiu. Por quê? Porque ele não está aquecido. Eu estou fazendo um processo brusco de envio de mensagem sem antes ter uma leve maturação, ou como algumas pessoas gostam de dizer, um aquecimento. Tá? Tem diferença? Tem. Mas se eu falar as duas, ou maturação ou aquecimento, você já vai entender que é esse processo inicial, tá? Não vou entrar nesses detalhes. E aí sim entra as ferramentas. Por exemplo, eu tenho essa daqui, que é uma ferramenta de envios em massa no WhatsApp, que é o multi-envios. Porém, eu também tenho uma outra ferramenta, que é o bot aquecedor. O bot aquecedor, o que ele faz? Ele vai fazer um processo de aquecimento de forma automática dos seus números. Então você vai pegar 10 números, 15 números do WhatsApp, colocar dentro dessa ferramenta e subir uma lista lá dentro de mensagens, por exemplo, e o próprio sistema vai pegar essas mensagens, quebrar em linhas e disparar. Primeiro ele dispara para o 1, depois ele dispara para o 5, aí o 3 dispara para o 7, o 7 dispara para o 2, o 2 dispara para o 9, o 3 dispara para o 5, ele vai alternando, ele vai randomizando. Isso é um processo de maturação inteligente, ou aquecimento inteligente, tanto faz nesse momento, tá? Então nós temos essa ferramenta também. E aí entra o grande ponto de tudo isso. De que adianta eu ter uma boa ferramenta de aquecimento? No caso, o bot aquecedor. Hoje, todas as nossas estratégias, elas funcionam 100% com base nessa ferramenta que você está vendo, que é o bot aquecedor. Tá? Então, nada adianta eu ter uma ferramenta boa de maturação, nada adianta eu ter uma boa ferramenta de envios em massa no WhatsApp, se eu não tenho o conhecimento de como fazer esse processo. Eu estou te explicando isso por quê? Porque não é emulador que bane, é o processo, é a forma como você faz. Números banidos você vai ter, pode ter certeza. Se você trabalha com disparos em massa no WhatsApp, você vai perder números. Às vezes mais, às vezes menos, e isso demanda um processo para que você sempre tenha números maturados e aquecidos e números disparando. Porque se você perder alguns números, você tem outros para repor e a sua esteira de trabalho não para de funcionar. Se ela não para de funcionar, leads chegam para você ou para o seu cliente para conhecer seu produto, enfim, na sua loja virtual, não sei o que você faz, e automaticamente as suas vendas não param, porque você está disparando, você está fazendo o processo de marketing do seu negócio. Então, isso sim é o mais importante. Tudo isso a gente ensina dentro do nosso treinamento, que é o nosso curso de disparos. Esse curso de disparos, ele tem aqui 1 milhão de coisas que eu poderia falar para vocês, mas não é o foco aqui. O foco aqui é trabalhar com, mostrar para você como trabalhar com o processo de uso dos emuladores, tá? Então, para que você entenda que não é emulador que vai... Opa, entrou um negócio errado aqui. Não é emulador que vai fazer com que fique melhor ou pior os seus disparos. Não é o emulador, pode ser o Memo, pode ser o LD Player, pode ser o BlueStacks, não é isso que vai fazer, pode ser até o celular. Um pouquinho melhor no celular, sim, um pouquinho menos de rastreamento, sim, mas dá para fazer também com o emulador, caso você precise. O importante não é se você está usando emulador ou celular.
O importante é que você tenha um sistema que faça aquecimento muito bom, um sistema que você faça envios dessas mensagens, que você não vai fazer por dentro do celular e nem por dentro do emulador, e o conhecimento necessário para que você execute o processo todo de forma correta. Beleza? Bom, entendido isso, acredito que você entendeu. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários abaixo que vai ser um prazer responder para você, ou lá dentro do nosso grupo da sala de espera também. Pode deixar o comentário que a gente vai ter um prazer em ajudar e responder você, tá? Só vou atualizar essa página aqui, porque eu gosto muito dessa entradinha, só para você ver, porque é cria minha, eu gostei dela, achei essa página muito top, tá? Enfim, tem o robozinho que fica piscando ali. E nessa página aqui, a gente tem tudo, a gente explica tudo sobre o sistema, tem todos os módulos que está dentro do treinamento, algumas pessoas aqui dando seus depoimentos da nossa mentoria, um pouquinho sobre o Zé Ruela do André, e aí sucessivamente. Eu não vou mostrar toda a página, aí fica... Depois, se você quiser, eu vou deixar os links aqui abaixo, você clica e entra para ver, tá? Inclusive, estão abertas vagas para novos membros da nossa comunidade, tá bom? Dúvidas pode chamar que a gente vai responder. Vamos voltar aqui no caso dos emuladores. Entendido tudo isso que eu falei, que é primordial e importante você saber, eu tenho esses três aqui. Eu tenho outros aí que eu poderia falar, mas eu vou mostrar inicialmente esses três. Mas eu vou focar depois nesse daqui, que é o LD Player. Por quê? Porque é o que eu mais utilizo no meu dia a dia. Já usei muito o BlueStacks, já usei bastante, até recente, o Memo. Porém, agora eu utilizo muito o LD Player. Por quê? Algumas questões técnicas aí. Mas, vamos lá. O Memo é um emulador, assim como o LD Player e assim como o BlueStacks. O que eles fazem? Eles imitam um celular dentro do seu computador. Quando você instala o BlueStacks lá, por exemplo, ou o Memo ou o LD Player, ele vai instalar o Android ali dentro. Ponto. Uma vez que ele está instalado o Android ali, eu consigo adicionar Google Play, pegar informações, baixar aplicativos do Google Play, inclusive o WhatsApp, seja business ou seja normal. Então, eu tendo ou querendo usar emuladores e tendo qualquer um desses, eu consigo fazer o processo dentro do meu computador. Qual a diferença de um para o outro? Pouquíssimas. Por exemplo, o BlueStacks é um dos mais antigos do mercado, só que ele é um pouco pesado. Ele é um pouquinho pesado. E ele exige algumas coisas que de repente vai deixar o seu computador muito carregado. Então, eu particularmente já não uso mais o BlueStacks exatamente por causa disso, porque eu acho que ele carrega demais. É muito bom, é um dos primeiros, mas ele é muito focado para jogos online, para jogos, tá? Para você jogar no computador, para você emular jogos. Principalmente jogos que são de celular e você gosta de jogar no computador, por exemplo, tá? Depois a gente tem aqui o Memo. Eu vou trazer nessa ordem aqui que fica melhor. O Memo ele é um pouco mais leve do que o BlueStacks, um pouquinho mais leve. E ele tem algumas funcionalidades melhor, mais fáceis. Por exemplo, a leitura do QR Code, caso você for conectar o WhatsApp ali dentro, é muito melhor, é mais fácil. Por quê? Porque ele é mais direcionado para isso. Assim como não tanto o BlueStacks. E aí a gente tem o LD Player. Qual que é a grande diferença que eu vejo entre o Memo e o LD Player? O Memo tem muita propaganda dentro dele na forma gratuita. E tá tudo certo. Só que às vezes enche o saco. Então, pelo fato de ter tantas propagandas assim, eu cheguei a pagar o Memo uma época. Acho que eu pagava $1 ou $2 por mês, se eu não me engano. Coisa de R$10, que compensa bastante para quem for usar o Memo. É coisa baratinha, exatamente para tirar essas propagandas, tá? Coisa que o LD Player já não tem. Tem, mas é bem menos. É mais na hora que você abre ele só e não fica aquele som, aquelas coisas. Ele só abre alguma coisa na tela ali, fazendo uma propaganda, mas a hora que ele abre o aplicativo, some a propaganda. Então, esse é um dos motivos que eu gosto de usar muito o LD Player. Ele é tão rápido quanto o Memo, porém, ele não tem tantas propagandas quanto o Memo. Tá? Então, passando rapidamente por isso, esses são os três. Existem outros que eu estou testando também, não vou citar nomes aqui agora. Quem sabe futuramente eu trago alguma coisa para vocês aqui. Mas esses são os três
que eu mais recomendo. E nessa ordem, eu recomendo nessa ordem por questão de gosto. O LD Player, para mim, é o mais recomendado. Depois o Memo. E aí, se nenhum dos dois funcionar, tenta o BlueStacks. Mas se nenhum desses dois funcionar, provavelmente o BlueStacks também não vai funcionar, tá? Bom, falado rapidamente disso, o que eu vou te mostrar agora? Como baixar isso daí é muito simples, é muito fácil. Tá aqui, olha, na tela inicial, download. Aqui você vai ver também, ó, download. E aqui na tela inicial, baixa o BlueStacks. Não vou mostrar a respeito disso porque é muito simples, tá? Tá aqui na tela inicial. É só você clicar, baixar e fazer a instalação. João, como que é a instalação? Next, 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 até ele finalizar. Não tem muitos detalhes. Porque o detalhe, ele vem agora, a partir dessa segunda parte desse vídeo que eu vou estar mostrando para você, tá? Então, entendeu até aqui? Tá tudo certo? Deixa aqui nos comentários abaixo. João, entendi. João, não entendi. Tô com dúvida. João, o que é um emulador? Escreve no comentário aqui abaixo. Escreve no comentário, tá? É importante que você escreva, porque a gente vai te responder assim que possível, a gente vai te responder. E se você estiver dentro da nossa comunidade ou dentro do nosso grupo da sala de espera, a gente também vai te responder lá dentro, tá? Então, deixa aqui no comentário se você entendeu essa primeira parte, beleza? Bom, vamos pular então para a segunda parte. Uma vez que eu baixei o meu emulador, eu preciso instalar esse emulador, né? Eu fui lá, fiz a instalação, next, 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 até ele fazer o processo de instalação. E aí, eu tenho, quando eu instalo o LD Player, agora eu estou entrando na segunda parte, vou puxar isso para cá, estou entrando na segunda parte desse vídeo, tá? Onde eu vou mostrar isso na prática aqui. Na verdade, eu não vou mostrar na prática, tá? De repente eu faço isso em um outro vídeo. A ideia é mostrar para você todo o que é um emulador, como funciona, as funcionalidades e mostrar as principais configurações. Porque é isso que pega para a maioria das pessoas. O fato de você não ter o emulador, a sua instância bem configurada, pode sim facilitar o rastreamento do WhatsApp para que você esteja, para identificar para ele que você está usando um emulador. João, é proibido o emulador? Não. O WhatsApp não gosta, ele é meio reativo a aplicativos de terceiros. É isso que ele não gosta. E o que é um aplicativo de terceiro? Algo que não seja o oficial dele. Isso daqui é um aplicativo de terceiro para ele, para o WhatsApp. Porém, o aplicativo do WhatsApp que você baixa dentro da ferramenta, que você baixa lá dentro do emulador, é o aplicativo oficial, você está baixando direto da Play Store. Mas o que ele não gosta é que você use aplicativos de terceiros, é isso que ele não gosta. Ele quer ditar regra dentro do seu negócio. E se você precisa dele, você tem que tentar seguir a regra ao máximo, tá? Mas vamos lá. Uma vez que você instala o LD Player, ele vai aparecer essas duas partes aqui, esses dois ícones. O que é esse daqui? Isso daqui é uma instância do LD Player. É uma instância. Todos eles, tanto o Memo, quanto o BlueStacks, quanto o LD Player, você tem possibilidade de trabalhar com instâncias, que é, no caso aqui, o multiplayer, no caso do LD Player, tá? Esses números que ficam ligando, enchendo o saco. É que nem nós quando faz disparo, né? Esses números ficam enchendo o saco. É mais ou menos assim, a mesma coisa. Então, ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho o LD Multiplayer, que eu posso criar várias instâncias. Ou seja, eu posso criar uma instância e instalar um WhatsApp, outra instância, outro WhatsApp e assim sucessivamente. E eu tenho aqui uma instância pronta do LD Player. Eu não uso instância pronta, tá? Eu gosto de abrir essa parte aqui do LD Player, do LD Multiplayer. E eu já tenho aqui duas instâncias que eu instalei para eu começar esse processo, para eu mostrar para você como que funciona. Porém, tem alguns detalhes básicos que eu preciso mostrar para você aqui. Quando você instala o LD Player, por exemplo, não só o LD Player, mas todos os outros, é a mesma coisa, tá? Não muda nada, nada. Só muda, de repente, um lugar do outro, mas são todos, têm a mesma lógica.
Ele vem com essa instância aqui, ó, LD Player. Ele já vem com essa instância instalada dentro do multiplayer. O que eu fiz ontem? Eu instalei 2 novas instâncias. Como que eu faço isso? Passo a passo, tá, gente? Estou indo bem devagarzinho, passo a passo. Como que eu faço isso? Eu tenho 2 possibilidades. Eu posso clicar aqui em adicionar instâncias, e aí ele me dá a opção de uma nova instância ou clonar uma instância. Essa é a primeira possibilidade. Qual a outra? Eu tenho essa instância aqui, ó. Se eu clicar nos 3 pontinhos aqui, ele me dá a opção de copiar essa instância. Presta atenção numa coisa, ó, foca aqui, olha aqui no Zé Ruela, olha em mim, presta atenção no seguinte. Quando eu venho aqui em adicionar instância e vou em clonar uma instância, o que eu vou fazer com essa instância? Eu vou pegar o que tem aqui dentro dessa instância, tudo que tem aqui, eu vou duplicar da forma como está. Presta atenção, da forma como está. Se eu tiver o WhatsApp instalado dentro dessa instância, imagine essa instância como um celular, tá? Se eu tiver o WhatsApp instalado nessa instância, a hora que eu clonar ela, o que vai acontecer? O WhatsApp vai estar instalado na outra instância, que eu fiz o clone, né? Que foi clonado, vamos dizer assim, né? A nova instância. Automaticamente, se eu tiver conversas ali dentro, vai puxar muita coisa, vai puxar histórico, isso não é recomendado. E o primeiro erro mais comum que eu pego, não estou dizendo que todo mundo faz, mas que eu pego das pessoas que me chamam a respeito de emuladores, e muita gente me chama, pode ter certeza, pode acreditar, é que a grande maioria tem preguiça de reconfigurar novas instâncias. E aí, merda, dá merda, vai por mim, dá cocôzinho. Porque eu estou pegando uma coisa que já está pronta, estou duplicando ela, estou clonando ela. Mas, João, por que tem essa possibilidade aí dentro? Porque o LD Player também serve para jogos, por exemplo. Então eu já tenho uma instância de jogo pronta, eu quero clonar para não ter que instalar tudo de novo. Mas para quem vai trabalhar com WhatsApp, não faça isso. Esse é o primeiro grande erro da maioria. Não clone uma instância. Mesmo que ela esteja zerada, que não tenha nada dentro dela. Não clone essa instância, porque você vai puxar e-mail, você vai puxar tudo. Sempre crie uma instância do zero. Passo 1. Depois que você aprender a entender isso daqui até agora, perdão, foi falado até agora, esse é o primeiro ponto. Nunca clone uma instância. Antigamente não tinha problema, hoje eu garanto que tem. Então crie uma instância do zero. Adicionar instância, nova instância. O que ele vai perguntar para você? A versão do emulador. E quantos números de instância você quer clonar? Gente, de verdade, pode clonar 10? Pode. Pode clonar 15, 20? Pode. Eu já fiz isso e já percebi as diferenças. Faça sempre a instalação de uma instância. Faça diferente para você ter resultado diferente. Se você fizer igual, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Então sempre clone uma instância. E aqui ele pergunta para você qual a versão do emulador. Nos meus testes, 7.1 não funcionou muito bem, até por ser 32 bits aqui, tem algumas questões. A 7.1 64 bits também não... Enfim, 7.1 eu não recomendo, tá? Para quem trabalha com WhatsApp. E a 5.1 também nem se fala. Então o que eu recomendo? Mantenha 9.0, sempre. Aqui embaixo, gerenciamento de disco. Eu estou olhando aqui porque eu estou fazendo assim com a cabeça, porque eu estou precisando trocar o meu óculos, eu consigo olhar melhor pela parte de baixo. Então eu estou levantando um pouquinho a cabeça para ver melhor. Senão eu vou ter que fazer assim, ó. Aí ficava bom. Gerenciamento de disco. Expansão automática, ele vai marcar recomendado. Não use a expansão automática. Entenda que tudo aquilo que for automático dentro do LD Player pode conflitar para você. Trabalhe de forma separada. Por mais que você tenha, esse celular meu é um Samsung A53 5G. Por mais que eu tenha 10 aparelhos desse,
Visualmente eles são iguais, mas dentro eles têm diferença. Em tudo. Às vezes até o processador deles é diferente. Então pensa nisso. Quando você for trabalhar com WhatsApp, tudo tem que ser diferente. Se atente nesses detalhes. Então o que eu recomendo aqui? Gerenciamento manual. Clico aqui e confirmar. Beleza? Ele demora um pouquinho. Tá aqui, ó, já criou. Ele estava com uma pontinha, um pontinho vermelho ali. Já criou, já tá tudo certo, tá? Deixa eu só ver o tempo que eu tô aqui. Deixa eu só ver. 30 minutos. Mais uns 15, 20 minutinhos dá. Feito isso, o que eu tenho aqui agora? Uma nova instância. O que eu posso fazer? Eu posso nomear essa instância. Eu clico aqui, coloco o nome que eu quiser. Instância. Vou mudar isso aqui para minúsculo. Instância. Aula. E dou um Enter, ele está salvo. Porém, eu posso colocar o número do WhatsApp aqui também, o nome da conta, do jeito que eu quiser. Isso aqui eu ponho o que eu quiser, ok? Se eu quiser colocar todos iguais, ele não vai aceitar. Mas se quiser colocar só chip 1, chip 2, chip 3, do jeito que você quiser, tá? Aqui na frente, ele tem 3 botões. Olha, aqui ele indica que o estado dessa instância está desligada. E aqui ele diz que a operação ela está parada, está desligado. Eu clico aqui para iniciar. Aqui ele tem os 3 pontinhos que eu já mostrei para você e não vou entrar nesses detalhes agora, porque não vem ao caso. E aqui ele tem uma coisa que é importantíssima você mexer. Pode ser por aqui ou pode ser por dentro da instância também, depois que ela estiver ligada, tá? A tela vai ser a mesma. Se eu clicar aqui nessa engrenagemzinha, ele vai me trazer esse menu de definições aqui. Eu vou passar pelos pontos importantes, tá? Quais são os pontos importantes? Primeiro, eu tenho aqui as configurações para o modo tablet, se eu quiser replicar isso daí como se fosse um tablet. Aqui eu tenho as possibilidades de configuração para replicar isso no modo de celular. Telinha aparecendo no celular. Aqui é Ultra, nunca usei, acredito que seja para grandes TVs, TVs 4K, essas coisas. E aqui uma forma personalizada, que eu crio do jeito que eu quiser. O que eu recomendo? Mantenha o padrão de celular, porque é isso, para isso que você vai usar. E coloque sempre essa configuração aqui, ó, 540 por 960, que vai ficar compridinho, tá? CPU, 4 núcleos, não necessita de 4 núcleos. Pode colocar um núcleo tranquilamente. O próprio site da ferramenta recomenda isso, tá? Ah, João, mas eu tenho um computador para colocar 2 núcleos. Beleza, não vou entrar em detalhes do que é núcleo, o que não é, tá? Se você não sabe, segue esse padrão. Coloca um núcleo. Memória que você vai utilizar. Não tem necessidade de usar 3072. Por que ele traz 2 núcleos, 3072 de memória? Porque ele acredita que você vai usar para jogos. Aí você precisa de uma boa resolução, você precisa usar muita coisa. Mas não é o nosso caso, a gente só precisa usar pro WhatsApp. Nada mais do que isso. Então você pode baixar aqui tranquilamente para 1024 MB, tá? 1024 MB, que é 1 GB, ok? Então clica aqui. Disco compartilhado. Eu tenho 2 opções aqui. Eu posso utilizar o sistema que eles recomendam, que é compartilhado e somente leitura. Eu não recomendo e não vou entrar em detalhes técnicos para não estender muito isso. O que eu recomendo? Esse System VMDK gravável. Cria manual, trabalha tudo manual, nada automático dentro do emulador, ok? Feito isso, eu vou clicar em guardar. Mas eu tenho mais configurações aqui, então eu vou clicar aqui de novo e vou vir aqui, olha, isso daqui é muito importante. Modelo. Aqui eu começo a definir algumas informações do meu emulador. Por exemplo, a marca dele, eu posso definir uma marca. Eu posso dizer o modelo dele, modelos de 120 frames por segundo. Eu posso colocar aqui, olha, outros modelos. Quais são os modelos que existem hoje dentro do LD Player que tem 120 frames por segundo? Eu tenho vários aqui, ó. Eu tenho o Redmi,
ou Redmi, como alguns falam, tem o Xiaomi 12S Ultra. Eu tenho aqui, vamos ver outro aqui. Eu tenho o Blackmagic 4, eu tenho o Black Shark 5. Eu tenho várias configurações aqui, ó, várias. O que eu sempre recomendo? Nunca crie uma instância igual a outra, não foi o que eu falei? Então nunca deixe o mesmo modelo de celular, porque ele vai pegar todas as configurações de um celular, por exemplo, Xiaomi 12S Ultra, e vai trazer para dentro dessa instância que você está usando. Digamos que o WhatsApp puxe as suas informações, ele vai pegar as informações do Xiaomi 12S Ultra, porque está sendo emulado um Xiaomi 12S Ultra. Aí na outra instalação, a segunda instalação, você não precisa usar o Xiaomi 12S Ultra, você pode usar o Redmi K50 Ultra. Que ele vai pegar as configurações de aparelho, estou falando parte técnica, configurações de aparelho, e vai trazer para dentro dessa instalação, dessa sua instância, tá? Então nesse caso eu vou usar aqui a primeira. O que eu devo colocar aqui? O que é esse número? É o seu número de telefone. Muita gente não põe. Uma vez que você coloca o seu número de telefone aí, você habilita muita coisa dentro do emulador. Inclusive a possibilidade de você receber SMS dentro do emulador também. Isso também pode facilitar, tá? Então, coloque sempre o número. Nessa instância eu vou usar o 19971416501. Então, 5519971416501. Põe aqui. É esse o número que você vai usar. E se amanhã depois eu perder esse número? Aí é uma outra história que eu posso explicar em outro vídeo, tá? Beleza, então eu pus o número. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 19971416501. É 55, né? É 55. O que é o e-mail? Eu fui falar para uma pessoa ontem, acho que falei outro nome. Para o Sérgio, eu acho. O que é o e-mail? O e-mail é o registro desse aparelho. É um número de registro. Por exemplo, se eu tenho meu aparelho eu perco ele, o e-mail vai fazer com que eu localize e a própria operadora trave esse aparelho, bloqueie para que nada seja feito. Então, o e-mail aqui, ele tem um emulador de e-mail. Você pode trocar esse e-mail. Então, nunca use o mesmo e-mail para todas as instâncias. É outro ponto básico que muita gente não se atenta. Deixa o que está ali. Muitas vezes eu não sei, de verdade, não sei se a ferramenta deixa colocar o mesmo e-mail. Não sei, tá? Mas o que eu recomendo, o que eu faço, eu nunca fiz esse teste. Eu pego essa informação aqui e salvo em algum lugar. Na outra instalação que eu for fazer, eu vejo se está igual. Eu sempre troco. A primeira coisa que eu faço, eu nem observo se é ou não igual ao outro. A primeira coisa que eu faço, eu venho aqui e clico em aleatório. Eu olho, esse número é igual? Não. Então eu deixo. Na maioria das vezes ele não é igual, mas sempre troque. Ok? Beleza. Guardar. Eu já fiz as duas principais configurações da ferramenta. As duas principais configurações da ferramenta, tá? O que mais que eu preciso fazer? Vamos clicar aqui para ver se tem mais alguma coisa. Tem. Eu vou vir aqui em rede. Aqui em rede, eu vou inicialmente desligar a rede. Por que eu vou desligar a rede? Porque eu não estou usando, eu não estou emulando uma internet de dados móveis. Eu não estou emulando uma internet de dados móveis. Então eu vou desligar a rede. João, se eu quiser ligar para emular uma internet de dados móveis, sim, você liga aqui e abrir modo de rede. Ó, ele vai te dar todas as possibilidades. DHCP, com estático, DNS1, máscara de subrede, e aí você vai embora, tá? Eu não faço isso, mas aqui você já consegue mexer muito nas possibilidades de você fazer conexões de formas diversas, tá? Não vou entrar nesse detalhe aqui, porque senão eu fico mais 3 horas falando disso. O que você vai fazer inicialmente? Inclusive, para isso que a gente vai fazer, já funciona. Eu vou deixar marcado fechar e desligar a rede. Só isso. As outras opções, que eu me recordo, não tem nada. Guardar, beleza. Configurações iniciais básicas. Se você for fazer 10 instalações com 10 instâncias diferentes, faça esse processo para as 10. Separadamente.
Seja profissional naquilo que você está fazendo. Faça de forma profissional. Ok? Bom, o que mais, João? Só isso já é o suficiente para você começar a usar de forma melhor os emuladores. Só isso já é o suficiente. Mas como que eu faço para abrir o emulador, João? Eu vou clicar aqui em iniciar. Eu vou abrir qualquer um aqui. Ele vai demorar um pouquinho. Ele vai ficar nessa tela. Às vezes pode aparecer alguma propaganda. E assim por diante. Ó, o tablet está a iniciar. Beleza, tá aqui. Chegou nesse ponto. O que mais que eu preciso fazer aqui? Eu vou abrir a segunda instância aqui, que vai ser essa daqui. Vou abrir ela também aqui. Vou trazer isso aqui para baixo. Então, eu vou ficar com 2 emuladores aqui. Vou esperar ele fechar, abrir na verdade. E vou abrir a terceira instância aqui. Ó, essa daqui eu não fiz a configuração certa, tá? Eu vou até fechar e vou sair e vou voltar aqui para te explicar. Dá uma olhada, eu acho que eu fui em lugar errado. Ó, tanto é que ele não salvou essa informação. O que eu vou fazer? Personalizar. Eu vou pegar essa configuração aqui, que é... Eu acho que aqui ele já deve pegar, tá? Eu acho que ele não salvou isso daqui. Vamos guardar e vamos iniciar de novo. Senão vou ter que ir lá na outra configuração. Agora pegou. Agora foi, tá? Talvez eu tenha mexido alguma coisa e não tenha ido de forma correta, tá? Não tenha salvado, sei lá. Enfim, está abrindo a segunda a configuração aqui, ó. Você pode ver que ele traz os nomes das instâncias aqui em cima. Cada uma dessa é uma instância, tá? Cada janelinha dessa é uma instância. A primeira vez que você abre, ele pode demorar um pouquinho, ó, porque ele está carregando algumas coisas. E aí, a hora que ele concluir, ele já vai abrir assim como abriu esse daqui, tá? Então, vamos só aguardar ele concluir, ó. Ele sempre traz algumas mensagens aqui embaixo. Vamos só aguardar ele concluir. Enquanto isso, a não ser que tenha dado algum erro ali, né? Mas enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês a questão do... como diz? Das possibilidades de ferramenta aqui, do que a gente tem que fazer aqui, ó. Se eu clicar aqui em apps do sistema, olha, tá começando a carregar aqui, ó. Eu tenho aqui o Play Store. Quando eu clico aqui no Play Store, ele vai pedir para eu iniciar uma sessão. Eu tenho aqui, olha, 3 aplicativos. Eu tenho 3 celulares aqui. Estou emulando 3 celulares. O primeiro grande erro das pessoas é colocar... O primeiro não, um dos grandes erros é a pessoa clicar aqui, vou iniciar a sessão. Aí ele pede para a gente adicionar algumas informações. Quais são as informações que ele pede? Ele pede para a gente adicionar o e-mail. E aí a pessoa adiciona o e-mail aqui, aqui põe o mesmo e-mail e aqui põe o mesmo e-mail. Vai funcionar? Vai! Vai funcionar. Por quê? Porque você está acessando vários aparelhos com a mesma conta, está tudo certo. Porém, você está juntando tudo num lugar só, não faça isso. Use e-mails diferentes. E aí entra um ponto, lá dentro do treinamento, esse treinamento aqui, ó, esse daqui. Dentro desse treinamento a gente ensina, explica como fazer o processo para criar mais contas de e-mail. Às vezes, parece que lá dentro, se não me falha a memória, está um pouco mais simples isso daí, mas a gente fala sobre isso também. Então, ou seja, crie contas de e-mail é muito simples. Você criar contas de e-mail para você usar para trabalho. Então você entra lá no Gmail, no Hotmail, no Yahoo, no Caramba 4, você cria contas para você conectar aqui nas suas ferramentas, tá? Aqui dentro dos seus emuladores. Eu nunca utilizo o mesmo e-mail para nenhuma instância. Quando essa instância minha, ela tem um número banido, e eu recupero esse número, eu deleto essa instância e crio uma nova. Eu deleto essa instância e crio uma nova. Ok? Vou clicar de novo em iniciar sessão, só para estar no mesmo lugar aqui, que eu não sei porque que ele fechou. Então, você vai clicar aqui, você vai colocar a sua conta
vai seguir, ele vai acompanhar o processo, vai fazer conexão nessa conta. Detalhe, nunca faça como eu estou fazendo, 3, 4, 5, 10 contas, iniciando o processo ao mesmo tempo. Não faça isso. Abre essa, cria ela, conecta a sua conta de e-mail do Google dentro da Play Store, vai lá, baixa o WhatsApp, faz a instalação. E aí, dentro do treinamento, a gente explica passo a passo. É a mesma coisa que fazer no celular, não vai mudar nada. O processo é idêntico, tá? Fez isso daí, fecha essa instância, vai para outra. Na outra você vai fazer a mesma coisa. Daí uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, nunca faça tudo junto como eu estou fazendo. O que eu estou fazendo para mostrar para você. Mas nunca faça tudo junto. Pequenas ações, você vai trabalhar de forma saudável com o seu sistema, tá? Com tudo aquilo que você está fazendo. Então não faça, nunca faça dessa forma que eu estou fazendo. Que eu estou fazendo novamente, estou ilustrando como que você deve fazer para ficar mais fácil. Mas sempre faça uma conta, depois outra conta e depois outra conta, tá? João, e daqui para frente tem mais alguma configuração? De emulador não. Simples, né? Por quê? Porque o processo de banimento não está, de novo, o processo de banimento não está atrelado ao emulador. Pode cair uma conta ou outra, mas o processo de banimento não está atrelado ao fato de usar emulador ou ao fato de usar celular. Tem mais um ali que está carregando, mas ele não tem a ver com a ferramenta e nem com o aparelho que eu estou usando. Aqui tem 3, tem mais um ali, o outro na gaveta e outro aqui atrás. Eu tenho tanto aparelho aqui, mas eu não uso esses aparelhos. Por quê? Porque eu não tenho necessidade, eu uso emuladores. Mas se você usa aparelho, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu não sou contra, pelo contrário, eu acho que até melhor aparelho. Mas se você tem a necessidade de mais contas e não tem aparelhos, a possibilidade é um emulador. Então o que vai banir suas contas ou não banir, não diz respeito a emulador. Eu respeito quem pensa dessa forma, mas eu não consigo enxergar isso daí, porque não acontece isso no meu dia a dia. O que é que vai fazer com que suas contas sejam banidas? Ações incorretas. Ações incorretas a gente ensina dentro desse treinamento, que é o nosso curso de disparo, chamado Disparo Perfeito. Aqui dentro, o que tem dentro desse treinamento? Tem tudo isso que está aqui, olha, preparação das suas contas, aquecimento das suas contas, como que eu vou aquecer essas contas, como que eu vou gerar listas, como que eu vou criar listas para fazer os meus disparos, os meus envios, os 5 passos para o sucesso, quais são os principais passos que a gente precisa fazer para executar um bom processo de envios em massa. Social Maker é uma das ferramentas que a gente utiliza, que é muito top, a gente recomenda que use essa ferramenta para quem quer escalar um pouquinho mais. O que antes a gente chamava de disparo perfeito, que agora é o multi-envios, que é esse daqui, é uma ferramenta que a gente utiliza, inclusive preciso mudar essa imagem aqui também. O que a gente chamava antes de maturador inteligente, essa ferramenta é o que faz o processo de disparos em massa no WhatsApp, tem chatbot, tem um monte de coisa. E essa daqui, que é o maturador inteligente, antigo maturador inteligente, que hoje a gente chama de bot aquecedor, perdão, que é a ferramenta que a gente usa para fazer a maturação ou aquecimento dos números, tá? Hoje, 90% das nossas estratégias dependem dessa ferramenta. Dependem dessa ferramenta. 90%. Sem essa ferramenta, a gente não consegue fazer disparos. Tá? Não consegue fazer disparos. Eu preciso ter uma estratégia sendo trabalhada em conjunto com essa ferramenta. Além dessa ferramenta, também ter um disparador. Ela não é só maturador, ela também é um disparador. Ela faz envios também, tá? Bom, avisos rápidos. O que eu tinha para passar para você é isso. Digita aqui abaixo se você gostou, se você entendeu, se abriu a sua mente ou não. João, mas você não vai mostrar o WhatsApp que ele não tem necessidade. Porque daqui para frente, desse ponto aqui, olha, para frente, é a mesma coisa que você fazer no celular. Nada muda, nada. É a mesma coisa. O segredo está aqui, antes desse processo, até a gente começar a abrir isso daqui. Tem mais alguns detalhezinhos? Tem, mas que se eu for passar aqui, eu vou ficar mais 1 hora. Então, o que eu recomendo? Quer fazer um processo de disparo?
bem feito, para você, para os seus clientes, para os seus leads, sei lá para quem você quer, a gente está com vagas abertas para esse treinamento. João, quanto custa esse treinamento? Depende de onde você está vindo, depende do que você está pedindo, depende. Mas se você quiser saber mais, clica aqui, você vai abrir a tela com o checkout, lá vai ter todas as possibilidades, e tem um vídeo do André aqui também explicando um pouco sobre a introdução dos disparos, que é o primeiro vídeo do treinamento, tá? Entra nessa página aqui abaixo vai ter o link, marketingdemensagem.com.br/curso de disparo. Se você precisa de uma ferramenta para fazer aquecimento, porque os seus números estão caindo com muita facilidade, tá aqui, olha, bot aquecedor. Também, ó, marketingdemensagem.com.br/bot aquecedor. Aqui tem um vídeo do André explicando tudo. Quanto custa essa ferramenta, João? Essa ferramenta aqui, ela tem um valor de R$ 197 anual. Você pode parcelar em 12 vezes de R$ 19,70 no cartão, tá? Download imediato após o pagamento, ok? Aqui tem algumas dúvidas frequentes, você pode entrar aqui no site e dar uma pesquisada. Multi-envio, você precisa de uma ferramenta para fazer disparos, envios em massa, você quer um chatbot junto, como que você faz? Multi-envios. Aqui, olha, marketingdemensagem.com.br/multi-envios, a gente tem aqui o vídeo do André, tem aqui as funcionalidades do sistema, explica para que ele serve, tem 2 bônus aqui. Automaticamente, você adquirindo essa ferramenta, você já vai ter o e-book do WhatsApp Marketing, com estratégias práticas para alavancar o negócio, e um treinamento completo, praticamente, chamado Mestres do Excel, para você aprender a controlar as suas planilhas, tá? Tem a sua planilha de controle e tal. E aqui no Bot Aquecedor tem algum bônus? Tem algum bônus? Tem um bônus exclusivo. O que é esse bônus? É uma planilha que a gente tem, para aqueles que conhecem, não é a minha planilha que eu desenvolvi lá, topzera das galáxias, não. É uma planilha um pouco mais simples, para você controlar os seus números que estão em disparos, os números que foram banidos, para você ter um controle mais organizado. E essa planilha também traz um gráfico bem legal aqui, facinho de você mexer, tá? Valor aqui do multi-envios, quanto que ele tá? Ele tá aqui por R$ 197 também anual. Dependendo da forma como você adquirir o treinamento do curso do Disparo Perfeito, você pode conseguir alguma bonificação aqui. Pode. Isso quem vai falar para você é o André na hora que você estiver fechando o negócio com ele, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado, de verdade. Deixa eu ver quanto tempo deu aqui. Eu não vou editar esse vídeo. Não vou editar, ó, 52 minutos, não vou editar, vou manter dessa forma, tá? Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. De novo, se você não é amante de emulador, tá tudo certo. Mas de repente tem alguém que está necessitando de ter mais contas. Se você está necessitando de ter mais contas, tem um computadorzinho aí que você consegue fazer algum processo assim, o emulador é uma possibilidade para você, tá? Espero que vocês tenham gostado. De verdade, um forte abraço. Vagas abertas lá para a comunidade, tá? Tem algumas ideias muito legais lá dentro da comunidade e a gente tá com muita coisa boa para chegar aí, então fica ligado. Adquirindo aqui o treinamento do Disparo Perfeito, você tem acesso à comunidade e nessa comunidade tem algumas vantagens muito legais ali. Somente o pessoal da comunidade tem treinamento, tem pelo menos uma vez por mês uma live com o André, onde o André passa sempre alguma dica diferente. A gente tem um grupo específico que a gente troca ideias ali dentro com estratégias. É muito top, é muito legal, tá? Então, vagas abertas para o treinamento, para a comunidade, né? O curso Disparo Perfeito e acesso à comunidade, tá legal? É isso daí então, meu muito obrigado, um forte abraço para você e dúvidas, deixa aqui abaixo, deixa aqui quais são as suas dúvidas que vai ser um prazer responder para você. Tá legal? Que Deus abençoe sua caminhada e a gente se vê num próximo vídeo. Meu muito obrigado e até mais. Valeu!